É importante agradecer o Renato Simonal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom ver vocês novamente. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos dar início, então, à 40ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Essa reunião está sendo gravada, como todas as demais, e transmitida no YouTube da Ciclima. E eu queria anunciar que a chamada está no chat da reunião, também foi encaminhada para vocês no convite, então, por favor, preencham o formulário de presença. Gostaria de aprovar a ata da 39ª reunião enviada no convite. Alguém tem alguma consideração? Submeter a aprovação. Sim. Então, está aprovada. E passo agora a palavra ao secretário Renato Nalim. Muito bom dia a todos, agradeço a participação, ela é cada vez mais importante, é só verificar o que a mídia espontânea está falando sobre descarbonização, tem muitos cientistas, muitos empresários, o assunto é cada vez mais urgente, não é? E é muito bom que nós tenhamos esse comitê, com a participação de pessoas que trazem uma grande contribuição para a discussão do tema e também propostas práticas. Nós podemos fazer no âmbito da competência municipal muita coisa que pode ajudar a redução das emissões, porque as coisas estão ficando cada vez mais graves, como os senhores têm noção, não é? Os cientistas hoje reconhecem que foram extremamente tímidos, discretos, para não serem catastrofistas. Só que a catástrofe está aí, mostrando o seu poder de causar desastres. Mas então, muito bom dia a todos. Nós vamos iniciar com a apresentação do MBC, Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, protagonismo do Brasil para a descarbonização na mobilidade. Então, está com a palavra o senhor Orlando Merluzzi, que é gestor operacional do Acordo de Cooperação MBC. Agradeço ao Renato Simonal, que foi quem fez a sugestão, muito bem aceita por todos. Então, que todos se sintam convidados a sugerir pautas, né? Quanto mais nós nos detivermos sobre esse assunto, melhor. Maravilha, muito bom dia a todos, um prazer falar com vocês. Está baixinho. Aumentando. Está bem baixo, será que... Se puder aumentar o volume, Orlando. Vamos fazer aqui. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Cumprimentando o senhor Renato Nalim, estendo meus cumprimentos a todos os demais presentes nessa reunião. Eu tenho a satisfação de trazer para vocês o que é o MBCB, a Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, esse grande acordo, esse grande acordo de cooperação, essa coalizão, e por que ela, e como ela nasceu, e quais os objetivos, e qual que é o nosso propósito. Com a chegada das novas tecnologias, com os compromissos assumidos, compromissos e metas assumidos, e também a necessidade de conscientização. Vocês me escutam? Maravilha. O MBCB... O MBCB nasceu da necessidade de alinharmos as agendas políticas e socioeconômicas em relação ao tema da descarbonização. Eu estou com um retorno aqui muito forte, eu não sei se seria o caso de alguém fechar o microfone, por gentileza. O Brasil é um país privilegiado em termos de alternativas para a descarbonização, principalmente para descarbonizarmos a frota existente, que é um desafio, mas
Só caminhões e ônibus temos 2 milhões de veículos para serem descarbonizados e descarbonizar a frota futura. Então, dessa necessidade de alinhamento das agendas, nasceu o MBCB, que é uma coalizão de esforços entre vários setores da economia. Estão presentes produtores de bioenergia, todos os produtores do setor sucroenergético, a indústria automobilística, representada por algumas montadoras, por autopeças e sistemistas, em especial Sindipeças e Abipeças, a engenharia automotiva pela SAE e a AEA, está conosco, e a ponta, a área de pós-venda e serviços automotivos. Não menos importante, também conosco estão as entidades sindicais dos trabalhadores, no caso, a Industriol, representando a CUT e a Força Sindical e as demais centrais sindicais do país. Claro, todos unidos no mesmo objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na mobilidade de um modo sustentável, utilizando todo o nosso conhecimento, a tecnologia e a renovabilidade de nossos recursos, e de um modo viável, o que efetivamente é viável para o país e para a economia, e também evitando o risco da desindustrialização e a perda dos empregos. Então, como objetivos principais, consertando aqui, que eu trabalho com 2 aqui. A proteção do parque industrial é fundamental, porque uma agenda assumida não adequada à nossa realidade pode trazer riscos e prejuízos ao parque industrial. Como exemplo, eu posso citar 2 exemplos recentes. Um deles, em 2019, nós tivemos a própria General Motors, que anunciou que poderia deixar o Brasil. Ela não o fez, felizmente, mas 2 anos depois a Ford saiu. E saiu também por causa dessas novas agendas. Um dos temas era esse, a agenda, as novas tecnologias que viriam, no caso, aos objetivos da empresa de atender 100% a eletricidade. Então, a proteção ao parque industrial é fundamental. Também atrair investimentos, com isso, gerar empregos e renda. Reduzir o custo da descarbonização. Todo mundo tem que descarbonizar, mas o custo para alguns é maior do que para outros. Um exemplo, alguns países estão desenvolvendo o seu mercado de veículos elétricos baseados em grandes financiamentos, em grandes incentivos. Isso custa. Garantir a segurança energética é outro ponto fundamental, porque não basta produzirmos os combustíveis, não basta produzirmos os biocombustíveis, a eletricidade, nós temos que assegurar que isso chega na ponta. E num país do tamanho do Brasil, evidentemente, não é fácil com tantos cenários dentro de um mesmo país. E defender a meta da descarbonização. As metas assumidas pelo Brasil são metas ambiciosas e nós temos que apoiar. Por fim, não menos importante, promover e integrar as políticas públicas. Como eu disse no início, alinhar a agenda da descarbonização, alinhar a agenda das políticas públicas e socioeconômicas. Então, tendo várias políticas públicas em andamento ou implementadas, sendo que elas possam não estar alinhadas, esse é um dos nossos objetivos, fazer esse alinhamento para que todos estejamos na mesma página do conceito da descarbonização e do propósito. Uma das características fundamentais, uma das cláusulas pétreas do MBCB é a neutralidade tecnológica. Então, nós consideramos que todas as rotas tecnológicas são parte da solução. Não há uma rota tecnológica ou outra campeã. Não há uma rota que é melhor que a outra ou que é a mais adequada do que outra, principalmente no Brasil. Nós temos que entender o impacto de todas essas rotas quando elas são implementadas com o mesmo objetivo, objetivo comum da descarbonização. E outro ponto importante é o conceito do ciclo de vida, do berço ao túmulo. Isso é o que nós defendemos.
é importante analisar os impactos da emissão de gases de efeito estufa desde o começo até o final. Claro, em alguns casos, a parte do que nós chamamos de túmulo, a parte da reciclagem, ela ainda não está desenvolvida, mas também vamos desenvolver. Porém, os dados relativos desde o início, lá na extração, passando pela utilização do veículo, pela manutenção e pelas emissões em todos os cenários, no transporte, no abastecimento e no descarte, esse cenário é conhecido. Então, nós defendemos o ciclo de vida do berço ao túmulo como a melhor forma de analisar as emissões de um produto. Aqui são 3 pilares, que eu apenas um resumo do que eu disse até agora. A neutralidade tecnológica é fundamental, principalmente num país como o Brasil, que tem tantas alternativas de descarbonização. Somos um país privilegiado e temos que, por outro lado, o Brasil não pode se distanciar das novas tecnologias, claro que não. Então, nós temos que ver quais são as novas tecnologias que nós temos que implementar no país, que não afetam o país, e como elas têm que ser afetadas, em que parcela elas têm que ser implementadas, e as demais que beneficiam o nosso know-how, nossa economia, geração de emprego, de tudo aquilo que nós construímos nos últimos 50 anos. A neoindustrialização também, como eu disse, é fundamental. Não podemos nos distanciar das novas tecnologias e precisamos atrair investimentos. Para isso, temos que criar as condições para atrair esse investimento em todas as frentes. E quando falamos de transição energética justa e viável, justa porque a nova tecnologia exigirá novas demandas de grades de competência. Então, nós teremos necessidade de nova competência humana, nova competência de mão de obra, novos conhecimentos. Então, o que é justo é que nós possamos ofertar essa competência para respaldar a chegada dessas novas tecnologias. E o que é viável é o que efetivamente é viável para o país e que pode ser implementado no Brasil sem impactos na economia. O MBCB, como eu disse no início, é uma coalizão de esforço entre várias empresas de vários setores. Hoje esse grupo já representa mais de 4% do PIB no país, quase 5%, e é um grupo que está em expansão. Fazem parte desse grupo todos os produtores de biocombustíveis, no caso do setor sucroenergético, a Biogás, representando a área de gás e biometano, temos a indústria de autopeças e sistemistas, representadas pela Abpeças, pelo Sindpeças, as montadoras, a Scania representando, a Scania está presente aqui na nossa reunião, um abraço, Gustavo. Nós temos aqui a Scania representando a área de caminhões, a Volkswagen e Toyota nos veículos leves, a BYD está presente, a Stellantis presente e a John Deere na área do setor agrícola. Como tecnologia, a AEA e a SAE, os sindicatos dos trabalhadores, como eu mencionei no início, e o mercado do aftermarket, que envolve toda a parte de retífica de motores, todas as oficinas que estão no Brasil, que fazem parte dessa associação, da aliança, e as empresas distribuidoras de peças e componentes no atacado. Como vocês podem ver, esse grupo ele é amplo, ele abrange uma cadeia de logística de ponta a ponta, da produção, a manufatura, a industrialização, a utilização, a inteligência, os trabalhadores e a parte do pós-venda. Então, é um grupo bastante diverso e, porém, muito coeso. Esse grupo, dos motivos pelo qual esse grupo tem sucesso, ou tem tido sucesso, estamos há 1 ano e meio trabalhando, é que o grupo possui uma governança corporativa bem definida, com critérios que seguem as regras do próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Temos um conselho de administração que se reúne mensalmente, uma coordenação geral do conselho, uma coordenação operacional
no caso, eu cuido da parte gestão desse grupo, a questões jurídicas, controladoria, auditoria, faço o secretariado do Conselho e a agenda, todas as agendas. E outro ponto são os comitês gestores, os comitês que desenvolvem os trabalhos, que amadurecem os trabalhos e que recomendam a aprovação para o Conselho. A governança do MDCB é um dos pontos fortes que mantém esse grupo unido e trabalhando no mesmo objetivo com sucesso. Nós fizemos o lançamento este ano desse acordo de cooperação em Brasília, no dia 19 de março, foi um grande evento, tivemos uma presença fantástica, muito bem representado, com ministros de vários setores, com deputados, com senadores, o Congresso, vários representantes do Congresso, do STF. Foi um evento brilhante de lançamento do MDCB e, a partir dali, nós demos o início a implementação de todo esse objetivo, todo esse propósito. Onde o MDCB atua é o campo de atuação, além de trabalhar com os ministérios no sentido de apresentar toda essa necessidade de alinhamento, os conceitos... Você viu? E toda essa demanda técnica, trabalhamos também com as comissões técnicas do Congresso Nacional, que são aquelas que levam as demandas e a necessidade para os legisladores. A academia está presente, como eu mencionei, com a tecnologia, pesquisa e engenharia, SAE e AEA. Trabalhamos também orientando as necessidades de financiamento e com a imprensa, mídia e influenciadores, porque uma das necessidades nesse campo é a conscientização, o aculturamento, seria o letramento em relação à demanda e às necessidades e o conceito da descarbonização. Nós desenvolvemos também um estudo com a LCA. Esse estudo trouxe algo inédito em relação aos efeitos e impactos de todo esse trajeto dessas rotas tecnológicas na descarbonização. Por quê? Os dados de emissão de CO2 em gramas equivalente por quilômetro rodado ou por megajoule, isso é conhecido, há várias fontes, mas o que não havia era o dado do impacto socioeconômico dessas rotas no Brasil. O que isso causaria em termos de PIB, em termos de geração de empregos e renda, ou em termos de risco, ou em termos de oportunidade. Esse estudo está disponível no site do MDCB. Eu recomendo que vocês façam o download, conheçam esse estudo. Ele foi feito pela equipe do professor Luciano Coutinho, uma grande consultoria econômica. Eu vou falar um pouquinho dele aqui na frente, mas eu gostaria de apresentar esse estudo dessa forma para vocês, para que vocês façam o download desse estudo. Ele é muito interessante e traz algo até aqui inédito, que é o impacto socioeconômico, o que acontece na economia com a chegada das novas tecnologias e com a adoção dessas agendas e das rotas tecnológicas. Então, esse estudo, ele considerou todas as características do país, toda a diversidade, a dimensão territorial, o que o Brasil tem de recursos disponíveis, renováveis, sustentáveis, toda a tecnologia que nós desenvolvemos nos últimos anos, né? Os projetos de lei que estão em andamento e as políticas públicas em andamento existentes, aquelas que precisam ser implementadas, e toda a oportunidade tecnológica. Então, é um estudo bastante completo e muito interessante e importante para o país. Outro ponto que esse trabalho traz, em conjunto com o MDCB, é a recomendação de políticas públicas. Então, o trabalho analisa as políticas públicas vigentes, o que é necessário, o que precisa de apoio e aquilo que precisa de alinhamento. E são 19 recomendações muito importantes de políticas públicas que estão, inclusive, nesse relatório, sobre as quais nós trabalharemos para recomendação e, posteriormente, na fase da regulamentação.
Outro ponto fundamental, que é um dos pontos mais importantes desse estudo, como eu mencionei, é o impacto socioeconômico dessas novas rotas. Eles desenvolveram um estudo, a LCA desenvolveu um estudo muito importante, considerando que a melhor rota, chegou à conclusão que a melhor rota para o país seria uma combinação, na descarbonização, uma combinação dos biocombustíveis com a eletrificação. Eu acho que isso é indiscutível. E a partir de um status quo que chama, o momento como estamos hoje, o que temos hoje de tecnologia implementada e em curso no país e na própria indústria automobilística, entendemos que o que vocês veem abaixo da linha do status quo é aquilo que seria perda para o país ou transferência de riqueza para outros centros produtores, no caso do Brasil adotar exclusivamente 100% veículos elétricos. Então, haveria uma perda de produção de 5,1 trilhões de reais durante um período de 30 anos. Até a LCA fez uma projeção por meio do conceito da economia, da matriz insumo-produto, e projetou por 30 anos. Então, haveria uma perda de produção de 5,1 trilhões de reais, uma perda de PIB de 1,9 trilhão, e em impostos, 0,7, e 600 mil empregos, porque você transfere a tecnologia, você transfere a produção de itens que não serão produzidos aqui, né? Nós sabemos efetivamente que a bateria ela pode ser produzida aqui a partir dos PECs, mas os módulos, os ânodos, os cátodos, os eletrólitos e tudo isso não há como ser produzido aqui, continuará sendo produzido 88% disso na Ásia. Então, o que o estudo mostra é que, ao combinar a eletrificação, que é um caminho inevitável e é um caminho fantástico, com os biocombustíveis, ou seja, a hibridização, nós poderemos ter um ganho de produção, um ganho no PIB e um ganho de impostos e, principalmente, um ganho de 1 milhão de empregos ao longo desse período. Então, o que é interessante é analisar essa distância entre a escolha de uma rota e a escolha de outra. Representaria 2,8 trilhões no PIB em 30 anos. Isso representa 30% do PIB do Brasil anual, ou 1,6 milhão de empregos. Então, esse é um slide, é um chart, essa lâmina, ela resume boa parte do estudo da LCA, porém não todo, o qual eu recomendo que seja de conhecimento de todos e analisados. Quando entendemos sobre as emissões, quem é o responsável pelas emissões, o Brasil possui uma frota de 40 e poucos milhões de veículos e 2 milhões de caminhões e ônibus, ou seja, digamos que 5% da frota responde por 53% das emissões totais de CO2. Esse estudo também analisa a grande oportunidade e o ponto que o Brasil pode utilizar para se tornar um grande protagonista nesse processo de descarbonização, inclusive ou no sul global, ou aonde isso for necessário. Esses dados são dados de intensidade de carbono do energético, eles estão em megajoule. Então, é o que o energético traz de intensidade de carbono. E é indiscutível que o biometano e o H2 verde possuem a mais baixa intensidade de CO2, seguido pelo biodiesel e pelos elétricos, por causa da matriz elétrica brasileira, que é muito limpa. Quando comparado com a Europa e com outros energéticos, isso demonstra a grande oportunidade que o Brasil tem para se tornar protagonista nesse sentido. Outro ponto importante, e aqui eu trouxe um dos pontos com os quais nós trabalhamos, que é um dos radares, quando eu falo das rotas tecnológicas de ônibus. Então, nós fizemos um comparativo entre
as várias tecnologias possíveis, o diesel, o biodiesel, o biometano, o elétrico e o híbrido a etanol. Foi feito um estudo da pegada total de carbono ou de dióxido de carbono em tonelada equivalente, e quando nós falamos aqui em pegada total, nós estamos considerando a produção dos veículos, a produção do veículo com a origem dos materiais, a produção do energético, a eficiência do propulsor e as emissões na manutenção. Então, tomando o ônibus diesel como base, que seria o 100%, e todos considerando o mesmo ciclo de vida de 700 mil quilômetros. Então, nós temos é inevitável que o ônibus elétrico tenha uma pegada de carbono bem baixa, quando consideramos também o custo total dessas tecnologias, e custo total é o custo de aquisição, mais a operação, mais a manutenção. Não estamos considerando o custo do descarte, que também impacta a todos, mas é interessante ver que, combinando os fatores da pegada total de carbono no processo como um todo, o custo total e o CAPEX, ou seja, o investimento necessário na infraestrutura, nós temos uma combinação muito interessante em que o biometano, eles têm a menor pegada de carbono, de gás carbônicos, né, de dióxido de carbono, perdão, seguido pelo híbrido etanol e depois pelo veículos elétricos. Então, qual que é o objetivo desse chart? É mostrar que, além de mostrar que todas as rotas são parte da solução e não existe uma ou outra rota melhor, todas as ações relativas ao beneficiamento, ao incentivo e ao financiamento da descarbonização no transporte deve estar voltada para beneficiar um objetivo. O objetivo que é a redução da pegada de carbono, aliado com os custos envolvidos, e não exclusivamente uma ou outra tecnologia em específico. Então, é muito importante analisar isso, porque isso tem custo, e os veículos, uma vez que eles são colocados em frota, eles, depois de 3, 4 anos, eles vão operar em outro lugar. Então, é muito importante que se tenha esse conceito bem claro do objetivo de beneficiar, financiar e apoiar o objetivo que é a descarbonização e não exclusivamente uma ou outra rota, porque não há rota campeã. Outra coisa importante eu já estou chegando ao final, outra coisa importante é que o Brasil vive um cenário propício. Se nós temos essa estratégia dos biocombustíveis, uma estratégia da combinação dos biocombustíveis com a eletrificação, nós temos um cenário propício ao avanço dessa estratégia. Por quê? Primeiro, planos substanciais de investimentos foram anunciados, da casa de 130 bilhões de dólares pela própria indústria automobilística, mais os planos de investimentos do setor da indústria de autopeças, que, se não me falha a memória, é algo da casa de 50 bilhões de reais, perdão. O compromisso do governo com todos os programas de descarbonização, desde a Aliança Global de Biocombustíveis até todo o combustível do futuro, que será sancionado pelo presidente da República no próximo dia 8, ou mover os grupos de trabalho do G20 e a COP30. Temos um amplo apoio no Congresso Nacional à agenda da mobilidade de baixo carbono, tanto na Câmara quanto no Senado. Há um consenso científico sobre medir e monitorar as emissões do berço ao túmulo, para que nós não tenhamos o que nós chamamos de miopia de análise e conclusão. É fundamental isso, compreender toda a cadeia de valor. E o Brasil desenvolveu soluções eficazes para a descarbonização na indústria automobilística, como o próprio veículo flex, com o etanol há tantos anos. Então, essa é a grande chance do protagonismo e as grandes oportunidades que o país tem. Por isso, o MBCB está engajado, unido neste desafio. É um grupo muito sério, é um grupo de empresas e entidades sérias,
com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, as mesmas preocupações e o mesmo ímpeto de fazer a coisa acontecer da melhor maneira para o país. E, por fim, no próximo ano, teremos a COP30. Então, o Brasil vai ser o protagonista por meio do uso dessas rotas tecnológicas na mobilidade, e o MBCB será uma das referências para o tema da descarbonização dos transportes. Eu convido todos para acompanharem, participarem, acessem nossas mídias sociais, acessem o nosso site, colaborem no que for possível, e eu agradeço a todos. A partir desse momento, eu me coloco à disposição de vocês. Se alguém quiser depois entrar em contato comigo no site do MBCB, por meio há um formulário de contato que terá facilidade de me contatar. Agradeço a todos, muito obrigado e desejo a todos uma excelente reunião. Obrigado, Orlando. Muito elucidativa a sua exposição, objetiva, clara, concisa. Eu acho que é muito material aí para que as pessoas reflitam e façam as suas observações. Então, estamos abertos aí para receber a participação dos nossos conselheiros. Levanta a mão. Olímpio. Olímpio, com a palavra. Tá sem som. Parece que seu microfone está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Você vai precisar sair e entrar novamente. Nada, não ouvimos nada. Vamos passar para a Carmen, então. Oi, bom dia. Obrigada pela apresentação, Orlando. Eu tenho algumas questões. Nós estamos finalizando um estudo que fizemos com o NEP, com a Universidade de São Paulo, sobre impacto em renda e empregos da eletromobilidade. E os nossos resultados, usando a matriz insumo-produto, foram diferentes do que você está apresentando. E não incluímos sequer a parte de recarga, né, de toda a infra e toda a geração de empregos nessa parte. Eu cheguei a olhar o documento no site de vocês e havia umas simplificações muito relevantes que nós não fizemos, né? Nós fizemos um pouquinho mais detalhado. Então, e como o resultado foi para outro lado, em que há, de fato, um aumento de empregos, um aumento na renda com a eletromobilidade, eu gostaria de continuar essa conversa com vocês e trocar figurinhas, digamos assim. Nosso estudo vai estar passando pela última revisão, é um processo bem longo de revisão de pares com especialistas, e eu gostaria de fazer isso, de convidá-los para que vocês apresentem o estudo e que a gente apresente o nosso, porque a divergência de resultado me chamou muito a atenção. E uma coisa importante, nós nem consideramos isso, nós estamos vendo uma tendência tecnológica diferente em outros países. Não quer dizer que a gente vá seguir isso, mas a questão de competitividade, quando nós olhamos a indústria automobilística e a importância da indústria estar no mercado global exportando como um fator relevante para a sustentação dessa própria indústria, e uma alternativa um pouco diferente no país que atenderia a esse mercado, eu gostaria de ouvi-lo, como que vocês se posicionam com relação a esse aspecto competitivo. E tem mais um ponto, um dos slides em que você coloca o conteúdo de carbono dos combustíveis, o que não está ali mostrado é a eficiência energética. Então, ele engana um pouco, digamos assim, você olhar só o conteúdo de carbono dos combustíveis, sem considerar que existe uma eficiência energética extremamente diferente para essas tecnologias. Se eu tenho uma eficiência energética do elétrico muito superior, na hora que você olha aquilo, fica um pouco tricky, né? Um pouquinho. Eu queria ouvi-lo sobre isso e dizer que nossos resultados, até de LCA, são também um pouco diferentes, e a gente tem todo o interesse em aperfeiçoar ou verificar o porquê que dá essa diferença, e
estamos à disposição para isso. Bom, muito obrigado, Carmen. Eu não tenho dúvida, bom, acho que nenhum estudo tem o objetivo de ser o dono da verdade. Ele tem o objetivo de trazer os pontos a serem refletidos. Com relação à indústria automobilística, eu vou falar algumas coisas em relação à indústria automobilística, que é a minha área. Há 40 anos eu estou nessa área, e, por coincidência, minha formação de engenheiro eletrotécnico está voltado também para a área de baterias. Então, a indústria automobilística brasileira, ela representa 2,8% da indústria automobilística mundial. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com aquilo que é viável em termos de produção aqui, ou necessidade de produção aqui, e aquilo que não fecha a conta. Nós temos que ter responsabilidade nas decisões que tomamos e que vão impactar na indústria automobilística e nas decisões estratégicas das empresas aqui no país. Então, com relação à produção, à transferência de tecnologia, o chart que a LCA traz, mostrando os impactos socioeconômicos, ele considera o melhor cenário, o comparativo entre os biocombustíveis e a eletrificação. Esse é o melhor cenário. Por quê? Quando você impacta o biocombustível, você está impactando uma parcela muito grande do PIB brasileiro, tá? Uma parcela muito grande da geração de empregos no PIB do Brasil. E eu não tenho dúvida que a eletrificação ela é um caminho sem volta, porém, ela tem alguns limites quando se trata de Brasil. Quando a gente considera a eletrificação 100% para o país, é preciso entender toda a cadeia produtiva disso. Então, você não produz no Brasil as células dos módulos das baterias, e não vai produzir. Não tem como. O investimento é muito grande, não tem escala para isso, e é difícil imaginar que a gente faria essa produção aqui para exportar, porque estaríamos competindo com tudo que vem da Ásia, não somente da China, mas da Coreia, do Japão. Então, precisa entender bem que essa parte de extração, beneficiamento de lantanídeos, de elementos nobres, não somente o lítio, mas outros elementos nobres, ele é feito fora daqui. A partir daí, a importação e gerando e transferindo renda e gerando emprego em outros locais. A partir daí, a importação dessas células, aí sim, pode ser feito os módulos aqui, pode ser feito os packs e pode ser produzida a bateria com muito menos investimentos. Então, precisa, e não somente isso também, nós temos que tomar um pouco de cuidado para não afugentar investimentos do Brasil. Então, o que o estudo, o chart da LCA traz em relação aos impactos socioeconômicos é uma projeção em 30 anos, baseado no melhor cenário para o Brasil, não agredindo aquilo que temos já na economia, que são os biocombustíveis, que são os grandes, que é um ponto importante da nossa economia. Com relação à eficiência energética, também há uma miopia nisso, porque se você considera a eficiência energética, se você analisa do tanque à roda é uma coisa, se você analisa do poço à roda é uma coisa, mas se você analisa do berço à roda é outra coisa. Então, nós consideramos toda essa análise, como ela, na nossa opinião, como ela deve ser. Inicialmente do berço à roda, porque em alguns casos não temos dados para fazer aquele trajeto da roda ao túmulo. Mas o conceito, a análise tem que ser feita de ponta a ponta. E como eu disse, não há rota vencedora, não há rota que você possa dizer que é melhor ou pior que a outra. O que precisa tomar muito cuidado é que as escolhas feitas nesse país não afugentem os investimentos, porque na hora de fazer a conta do investimento, é levado em consideração que o Brasil não tem essa capacidade de competir com alguns países quando se fala em grandes tecnologias, e que o Brasil representa apenas 2,8% da indústria automobilística global. Porém, o que nós temos de capacitação em termos de biocombustíveis, ninguém tem.
Então, é isso que nós temos que fazer, essa junção, essa análise entre todas essas partes. Claro, eu não conheço o estudo de vocês e também não sou um expert na matriz de insumo-produto utilizada pela LCA. O que nós podemos fazer é colocá-los em contato, junto com a equipe da LCA, com o maior prazer, faço questão de participar, para que nós possamos tirar informações conjuntas e coesas dessa conversa. Eu queria só fazer mais uma questão, se me permitem. A questão de biocombustíveis, o biocombustível vai ter um papel muito importante, principalmente biocombustíveis avançados. Hoje nós temos, se nós substituirmos o combustível fóssil do veículo leve, o etanol, substituindo a gasolina, nós teríamos que triplicar a produção de etanol no país. Então, às vezes eu vejo vários estudos que não consideram o que nós temos hoje no veículo flex, o que está acontecendo no veículo flex. E essa substituição exigiria aumentar em 3 vezes a produção de etanol. Outra coisa, existem outros setores, como marítimo, aéreo, em que se fala em biocombustíveis ou hidrogênio a partir de biomassa. O que eu queria entender é se nessa conta, quando nós olhamos alternativas e que se coloca, nós somos neutros em tecnologia, mas nós olhamos esse contexto total, se coloca, de que forma vocês estão colocando as outras alternativas quando você olha só o automobilístico? De onde vem esse combustível e como vocês estão considerando essa substituição do combustível fóssil que está no flex hoje? Que na proporção eu teria que triplicar o etanol pelo seu conteúdo energético. Como que vocês lidam com essa questão? Olha, triplicar a produção de etanol, esse número pode ser algo que a gente questiona um pouco, porque tem até um próprio recente estudo da Anfávia com o BCG, que foi divulgado na semana passada, que ele fala em um aumento de 60% ou 70%, levando em consideração que a produtividade do etanol permitirá nos próximos 10 anos, isso não é dado meu, é dado da Única, permitirá nos próximos 10 anos dobrar a produção do etanol sem aumento de área plantada. Então, você tem, ou com mínimo aumento de área plantada. Então, quando a gente fala em dobrar a produção do etanol, o setor está plenamente preparado para isso, com o etanol de primeira, segunda geração, e com a produtividade que eles estão projetando. Então, eu não vejo isso como um grande problema. Agora, com relação às outras rotas que você mencionou, é parte do MBCB, uma próxima etapa, nós ainda não chegamos nela, lembrando que há várias questões sobre, por exemplo, o HVO. Quando a gente pensa no HVO para uma rota já existente, ela deverá ser levada pela aviação para o SAF. Então, tudo isso precisa ser melhor analisado, ainda não chegamos nessa fase. É a próxima fase do MBCB e adoraríamos que vocês participassem conosco para que nós fizéssemos esse trabalho em conjunto da melhor forma possível. Obrigada, Orlando. Eu queria perguntar se o Olímpio quer fazer algum comentário ainda. Sim, desde que vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Agora sim. São 2 perguntas, né? Essa pergunta que eu ia fazer inicialmente é a seguinte: da onde o estudo da LCA tira as pegadas de carbono de cada rota tecnológica? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Essas referências têm que ser compartilhadas conosco aqui, junto com a apresentação de vocês, de preferência, né? Porque a gente tem que saber de onde vêm as informações e como elas foram calculadas. Então, isso é importantíssimo que haja esse compartilhamento das referências desses estudos que chegaram nessas conclusões que vocês estão apresentando agora sobre a pegada de carbono de cada rota tecnológica, né, que implica um mundo de coisas, né? Então, esses estudos são complexos
e eles têm que ser compartilhados, porque não dá para a gente simplesmente ficar divulgando pegadas por aí sem atrelar a estudos técnicos locais, né? Tem que ser estudos nacionais feitos aqui com as condições brasileiras do contexto nacional todo, né? Essa é uma questão. Outra questão é um gancho que eu vou pegar no que a Carmen falou sobre a eficiência energética. Quando a gente faz uma comparação em termos de sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um tripé, né? É o tripé do meio ambiente, né? Da poluição, do clima, etc. A outra fundação, né, é o custo, né, a parte econômica, e a outra é o social, né? Então, quando a gente vai sopesar as vantagens e desvantagens de cada rota tecnológica, a gente tem que analisar separadamente essas três questões, né? A questão econômica são os estudos do TCO, né? Eles são obrigatórios, não tem dúvida nenhuma, eles têm que ser feitos com muito cuidado e usando as condições locais também. A questão das emissões climáticas e locais também tem que ser sopesadas ali para eu poder comparar quem é que vai ganhar do outro, né? É uma corrida, né? Uma competição entre cada uma dessas rotas tecnológicas. E o social, né? Geração de empregos, etc. Quais são as vantagens, né, para a sociedade de uma ou outra rota tecnológica? Aí você põe tudo na balança, faz a sopesagem disso, né? Coloca os pesos, né? O que é mais importante que o que, etc., e chega no resultado e escolhe a rota tecnológica que vai trazer maior sustentabilidade, o que é melhor para a sociedade brasileira em termos de sustentabilidade. O que a Carmen está trazendo aqui é um novo parâmetro, né? É o parâmetro da eficiência energética. Então, a gente precisa, quando a gente fala em eficiência energética no meio de toda essa discussão aqui, a gente precisa saber como é que vai entrar a discussão da eficiência energética de cada uma dessas rotas tecnológicas e qual o peso que ela vai ter na decisão final, porque ela não decide nada, assim como o meio ambiente também não decide nada sozinho, assim como a parte econômica também não, e a parte social também não, é tudo um conjunto. Então, nós estamos entrando aí com um quarto, né? Um quarto parâmetro que tem que ser inserido nessa discussão, e essa metodologia, que eu saiba, eu nunca vi, né? E, assim, se o ICCT tiver referências sobre como essa questão da eficiência energética entra, eu acho que também deve ser compartilhado conosco aqui, porque quando ela fala em eficiência energética, e não é a primeira vez, fica todo mundo assim meio perdido e sem saber como é que essa questão vai entrar no meio dessa decisão e de acordo com qual metodologia. Então, isso aí tem que ser tratado aqui no Confrota e na sociedade em geral, né? Sociedade brasileira. É isso. Bom, se você me permite, Olímpio, bom, obrigado pelas colocações. Bom, com relação às fontes, o próprio estudo tem um compêndio enorme de fontes. No estudo você vai encontrar todas as fontes utilizadas do Brasil, do exterior, o que não falta lá é fonte. Com relação, quando você mencionou qual é a rota que vai ganhar ou não, não tem rota ganhadora. As rotas se somam para um objetivo comum, principalmente porque o Brasil não permite uma rota ganhadora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você analisar o excelente estudo que a Anfávia e o BCG distribuíram na semana passada, vou puxar aqui pela memória, mas se eu errar vai ser por pouco. Você tem hoje o Brasil consome
algo como 530, 540 terawatt-hora de energia de eletricidade por ano, oferece 700, há uma perda enorme, e em 2030 ou 2035, 2040 vai precisar 800 terawatt-horas por ano. Nós vamos de 540 para 800 terawatt-hora. Hoje nós temos 22 terawatt-horas em produção. Você não produz em desenvolvimento, você não estabelece uma nova usina da noite para o dia, você tem questões ambientais, demora muito tempo para você fazer isso. Para você ir de 540 para 800 é um caminho enorme. E o estudo do BCG, que eu reputo, vale a pena vocês conhecerem, porque é excelente, ele fala que até lá nós teremos 90% de veículos eletrificados. Eletrificados não é 100% elétrico. Eletrificado é tudo. São os milds, é o híbrido plug-in, 100% elétrico. A célula de combustível pode ser considerada, mas não, a célula de combustível não consome energia da rede. Vai demandar mais 50 terawatt-hora. Gente, tudo isso é muito bonito no discurso, mas põe no papel, não para de pé. Você não consegue fazer isso. Não tem investimento que respalde isso. Então, nós temos que ter a seriedade de olhar o que é desejável, o que é possível e aquilo que efetivamente nós sabemos que não vai dar para fazer. Então, quando a gente faz e com relação à eficiência energética, o estudo considerou, não sei se foi a Carmen que falou da eficiência energética, o estudo considerou. A EA faz parte disso. A EA, ela tem ferramentas de eficiência energética reconhecidas, críveis e que foram utilizados no desenvolvimento do nosso trabalho, que é um trabalho constante, não é estanque, não para por aqui, ele continua. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. Quando eu falo que o Brasil, que todas as rotas precisam trabalhar em conjunto, é porque uma ou outra rota, se você escolher essa rota, você não consegue implantar, porque não tem como fazer, principalmente a questão da geração 100% elétrica. Não tem como entregar essa eletricidade lá na frente, é o que eu mencionei no caso da segurança energética, quando eu falei em segurança energética. E isso vale para biometano, vale para biodiesel, vale para eletricidade. É você conseguir produzir e entregar isso na ponta num país como o Brasil, desse tamanho, com tantas diferenças de regiões para regiões. Desculpa se eu me estendi um pouco aqui, Olímpio, mas eu acredito que eu tenha te ajudado aqui. Não sei quem que está na ordem aqui, o Renato Simenauer. Bom dia, Renato, como vai? Bom dia, Merluzzi. Eu agradeço realmente. Antes de mais nada, eu queria parabenizar você pela apresentação. Eu conheço bem o projeto. Falo aqui em nome da Fiesp, do Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos uma grata satisfação de ver o quanto estão caminhando. Eu gostaria você respondeu agora há pouco tudo o que eu gostaria de comentar. A gente tem que tomar um cuidado tremendo, e nós, na Fiesp, estamos tendo esse cuidado de não só sermos os críticos de carteirinha, e sim participar. Nós temos que apoiar, participar, recomendar para melhorar, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Foi o que você acabou de explicar. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos que começar. E a MBCB tem um programa baseado em todas as entidades envolvidas que participam ativamente em termos de engenharia e desenvolvimento, e vamos chegar aos poucos, step by step. Um outro caso que eu, como coordenador da coalizão da cadeia produtiva automobilística para o projeto Renovação da Frota, estamos trabalhando forte para tirar de circulação aqueles veículos, obviamente, que já emitem gás de efeito estufa, fazem tudo isso, porque não adianta você fazer a mudança do motor hoje e esperar 20 anos para que eles sejam velhos. Nós temos aí 450 mil caminhões. Na próxima reunião, provavelmente, eu vou combinar com o secretário de trazer algumas informações interessantes que estão sendo desenvolvidas junto com o governo, com o MBD, com o Ministério de Desenvolvimento e etc. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria só dizer, nós temos que, sim, apoiar a MBCB, nós temos que participar, como a Carmen, com o Olímpio, todos, colocando, estudando, verificando o que já existe e recomendar para que haja uma continuidade
nesse programa em que o Brasil é líder nesse tipo de combustível. Era meu comentário. Muito obrigado, Renato. Carmen, pela ordem, acho que você. Só, eu não, queria... Carmen, será porque a gente já está com o tempo dessa pauta estourado? Queria só ver se teria como não, eu só ia depois... responder o Olímpio, a questão da eficiência energética que foi comentado, só uma resposta curta. Olímpio, a eficiência energética, ela entra no cálculo das emissões do uso, então é uma parte do tanque à roda. E quando eu apresento só o conteúdo de carbono do combustível, eu não estou colocando essa parcela importante, em que eu uso menos energia para deslocar um outro veículo. E aqui faz uma conta muito importante da diferença de carbono no ciclo de vida. Então, é isso que eu destaquei, que um slide só do conteúdo de carbono do combustível, ele apresenta uma dificuldade desse entendimento, né? Foi só uma remarcação. Muito Eu obrigada, gostaria de falar Carmen. só um segundinho, desculpe atropelar. Eu faço parte desse comitê, mas também faço parte do MIB. Meu nome é Gabor, represento o Sindipeças. Somente gostaria de dizer que o material apresentado pelo Orlando é apenas um resumo que nós temos no estudo da LCA, é um estudo de quase 200 páginas, e a gente teria prazer em organizar um encontro, se vocês acharem necessário, e convidar o representante da LCA, junto com os participantes do MBCB, para a gente discutir os detalhes e esclarecer as dúvidas. Os conceitos de Life Cycle Assessment, do berço ao túmulo, de sustentabilidade, de ESG, etc., estão todos incorporados. Nós absolutamente não somos os donos da verdade, aceitamos com prazer contribuições e sugestões e estamos dispostos, inclusive, se necessário, a alterar onde estivermos errados. Particularmente, a Sindipeças fez um estudo de Total Cost of Ownership, tanto para veículos de individuais, privados, automóveis, etc., quanto para veículos comerciais. E esse estudo foi feito pela Unicamp, pelo NIP, e também está incorporado no estudo da LCA. Então, a gente tem os detalhes, se vocês quiserem conversar a respeito disso, mas certamente essa reunião é muito curta para a gente conseguir alcançar isso. Desculpe a interrupção e a forçada de barro. Obrigado. Muito obrigado, colaboração muito boa. Queria dizer para o Renato que a gente está aberto aí para a próxima reunião, trazer essa questão dos veículos velhos, né, ultrapassados, e do que o governo com a Fiesp estão pensando a respeito, tá bom? Okay. Agora nós vamos ter o segundo item da pauta, Energy Source, uma solução completa de reparo, reuso e reciclagem para as baterias de lítio, a cargo de Letícia Barbosa Fidanza, especialista em ESG e sustentabilidade. Por favor, Letícia, bem-vinda, está com a palavra. Eu só quero pedir a todos, agradecer, eu vou precisar sair da reunião, que eu tenho um outro compromisso, agradeço a todos e gostaria de falar para a Carmen que para que nós mantenhamos contato a partir daqui, para ver aquilo que a gente pode fazer em conjunto. Eu peço depois, por meio, talvez o Renato, alguém, ou você mesmo, me passa o seu contato para a gente poder desenvolver esse trabalho em conjunto. Agradeço demais, desejo a todos uma excelente reunião, muito obrigado a todos e um excelente dia. Muito obrigada, Orlando. Letícia, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, da participação. Estou aqui representando a Energy Source, contando um pouquinho do case. É uma apresentação bem resumida dos nossos trabalhos desenvolvidos e espero que seja uma boa contribuição. Vou colocar aqui para vocês um pequeno vídeo, vocês veem se estão escutando, por favor, é um pequeno vídeo introdutório do que nós fazemos. Para mim Não tá dá sem para som. Tá sem som. Não dá para ler. Não está dando para ouvir? Não. Não. Acho que é por conta do compartilhamento. Só um minuto. A gente tem a legenda, né? Tem a legenda, pode ser? Deixa se pode, perfeito.
Bom, o que nós trazemos, então? Que o futuro ele é elétrico, ele é recarregável, móvel, circular e sustentável. Então, dadas as novas tecnologias que integram os equipamentos e com o advento dos veículos elétricos, a EnergySource consegue promover uma ampla solução, desde a logística reversa das baterias até a recuperação dos recursos contidos nessas baterias para a recircularidade no mercado. Bom, um pouquinho da nossa jornada, a Energy é uma empresa relativamente jovem, né? Começou em 2016 em uma garagem. Bom, dizem que as empresas que começam em uma garagem é um bom presságio, e com a EnergySource não foi diferente. Começamos o desenvolvimento do nosso primeiro R, que a gente traz o reuso das baterias de lítio. Então, como que a gente começou essa nova tecnologia, né? Por exemplo, temos as maquininhas de cartões, que a gente utiliza para pagamento. Essas baterias são baterias cilíndricas que inicialmente a gente utilizava para aplicação em uma análise do ciclo de vida e do estado dessa bateria para uma reaplicação com uma nova funcionalidade, em uma aplicação estacionária, que trata do backup de energia para painéis fotovoltaicos, backup de sistemas de telecomunicações. Então, essas baterias eram reaproveitadas numa nova aplicação. Porém, desse processo, a gente conseguia um aproveitamento de cerca de 60% das baterias, ou seja, de um grande montante dessas baterias que seriam destinadas, elas seriam destinadas inadequadamente, pois poderiam se estender o seu ciclo de vida. Porém, a partir do nosso processo, também é uma geração desses resíduos, dessas baterias que não davam para aplicar para essa nova aplicação. Em 2021, né, numa aproximação com a universidade, foi desenvolvido o processo de reciclagem, a primeira fase da reciclagem das baterias de lítio. O que é isso? Era a obtenção do black mass, ou seja, do mix de metais que estão contidos dentro da bateria de lítio para aplicação para a indústria química. Então, nessa primeira fase, a gente vai acompanhar um pouquinho mais para frente, vou mostrar esses produtos para vocês, a extração do black mass das baterias. Então, a gente já tem esses 2 R's completos em 2021. Em 2022, com uma ampla movimentação das montadoras de veículos elétricos, houve a necessidade do reparo das baterias de lítio, né? Então, a EnergySource se torna a primeira empresa a ser autorizada a reparar baterias de lítio da Renault fora das dependências da Renault. Então, iniciamos nossa primeira parceria com montadoras. Daí, damos uma continuidade no processo de reparo e hoje a gente consegue reparar e estender esse ciclo de vida das baterias com uso no próprio veículo, né? Então, essa bateria vem para a EnergySource, ela é avaliada por técnicos com uma série de procedimentos e ela consegue retornar para o veículo, tendo uma otimização dos recursos nesse sentido de evitar a importação de novos recursos ou a fabricação de novos recursos, porque conseguimos estender esse ciclo de vida. Em 2023, incorporamos o nosso quarto R, que é da logística reversa, com a criação da plataforma Quero Reciclar, que é uma intermediação, uma solução que propõe a coleta descentralizada e a parceria com assistências técnicas, onde a maioria das pessoas vai quando a sua bateria do celular tem algum problema, né? Quando a bateria incha. Então, elas vão em assistências técnicas. Então, a nossa movimentação, nesse primeiro movimento, foram com as assistências técnicas para poder ser pontos de coleta e de destinação dessas baterias e conseguir uma otimização e rastreabilidade desse resíduo com a plataforma Quero Reciclar. Tivemos também em 2023 a implantação da segunda fase da reciclagem, que a gente chama de hidrometalurgia, que é o refino dos metais e a obtenção do cobalto, do lítio, do manganês, para que eles recirculem na cadeia, que também a gente vai mostrar um pouquinho para vocês nos próximos slides. Em 2023, como um pilar muito importante para nós e para o nosso negócio, são as baterias, são os requisitos ambientais. Nós fomos certificados pela ISO 14001, como reconhecimento do nosso sistema de gestão ambiental, né, e trabalhamos continuamente com essa certificação como validação dos nossos processos de rastreabilidade ambiental.
Em 2024, tivemos um investimento pelo veículo de investimentos da Jaguar Land Rover e uma movimentação de internacionalização com escritório já em atuação na Europa, no Reino Unido. Então, aqui é uma pequena pincelada para vocês da nossa trajetória e a gente vai explorar um pouquinho mais. Bom, o que a gente pode trazer? Que a Energy é a primeira empresa do mundo a trabalhar com os 4 R's juntos, né? Então, vocês podem falar, nossa, que pretensão trazer, que a Energy traz todas as soluções, que a gente é a única no mercado que consegue trazer essas soluções. Existem, sim, outras empresas... Opa! Existem outras empresas que trabalham com reparo, reuso, reciclagem de maneira separada no mundo, mas a Energy hoje consegue unir essas soluções em um mesmo lugar. Né? Nós estamos no interior de São Paulo, a nossa fábrica está localizada no interior de São Paulo, São João da Boa Vista. Lá é onde fica a nossa base de operações, onde nós conseguimos obter os produtos físicos, né? Temos atuação hoje em escritório em São Paulo para atendimento de clientes e o escritório fora do Brasil, mas a nossa base é sediada em São João e consegue reunir todas essas soluções, né? Falando um pouquinho do primeiro R, que é o reparo, né, das baterias, porque, primeiramente, como solução, a gente traz a oportunidade de continuar utilizando aquele produto na sua mesma função, né? Então, quando a gente fala de baterias de veículos elétricos, essas baterias, elas podem ser reparadas. As baterias, elas têm em torno, uma dimensão de 300 a 1 tonelada, tem muita variação de cada modelo, né? Então, hoje a Energy consegue atuar com multimarcas, não somente com a Renault, no serviço de reparação das baterias, né? Então, o nosso objetivo é sempre ampliar essa rede de reparos. Então, há um contato direto com as montadoras para essa ampliação, no qual é feito um diagnóstico e toda uma avaliação elétrica e eletrônica dessa bateria para que ela possa retornar para o veículo dentro das suas funcionalidades, tendo muita garantia de segurança nos processos, tanto para os colaboradores, como no retorno funcional dessas baterias, né? Então, a gente tem esse primeiro processo de reparo das baterias. Aqui é o nosso centro de reparos multimarcas, né? Nós fomos, como eu já disse, a primeira unidade autorizada pelo Renault a atuar no reparo das baterias. Hoje já atuamos diretamente com o reparo das baterias da Jaguar Land Rover e em movimentações com outras montadoras, né? Então, hoje a gente tem essa funcionalidade dentro da Energy, essa prestação de serviço, que é em comum... Trata-se de muita comunicação e desenvolvimento técnico para que aconteça e garanta segurança dessas baterias para o retorno do veículo, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Quando o módulo da bateria não é possível de ser reparado, ele precisa ser destinado, uma segunda opção, né, dentro das avaliações técnicas, é a aplicação para o reuso. Então, aqui vocês veem na imagem baterias de veículos elétricos sendo aplicadas em estações de recarga sustentáveis, ou seja, a bateria que não é possível retornar mais para o veículo elétrico, ela pode ser aplicada em uma nova aplicação estacionária, então ela sai de uma aplicação estacionária do veículo, né, com a aplicação tracionária do veículo, perdão, para uma aplicação estacionária, ou seja, de uso contínuo, para que essas baterias consigam, ainda ela tem um residual de bateria, de energia, que é possível a aplicação numa segunda vida. Aqui uma visão ampla, né, da estação de carregamento, né? Então, essas baterias, elas podem ser utilizadas em sistemas on-grid ou off-grid, acopladas a um sistema, um painel fotovoltaico, proporcionando, assim, uma oportunidade de abastecimento e de uma infraestrutura para veículos elétricos, para um reabastecimento circular, utilizando as baterias novamente para uma nova aplicação, mas também sustentável, porque está associado às energias alternativas, às energias mais sustentáveis, né? Outro case que nós mostramos aqui é com a Audi,
no qual foi utilizada uma estação de recarga a nível menor para utilização. Esse case foi aplicado em uma amostra dos veículos, uma amostra de tecnologia, para mostrar a aplicação do segundo uso, né, aqui utilizando apenas um módulo de bateria para abastecimento de eletrônicos, né? Então, vamos pensar em eventos, é possível ter um totem de carregamento circular de segunda vida com as baterias dos veículos para abastecimento de computadores, de celulares, de maneira rápida. Esse é um outro case que fizemos com a BMW, no qual foi implantado lá em Araquari, também com esse mesmo intuito, né, de reaproveitamento das baterias para abastecimento dos próprios veículos, né? Então, é uma nova estação, então, seguindo essas mesmas dimensões discutidas. E aí, esses produtos de reuso, eles podem variar em suas dimensões, conforme a necessidade, a aplicação, né, e dentro das especificações dos módulos, né, de cada uma dos tipos de bateria. Então, hoje, as baterias de veículos elétricos podem ser aplicadas nessa sua diversidade. Como alternativa de reciclagem, né, então, sendo bem específico, deixando claro para todo mundo, a gente tem a rota dos veículos elétricos, e a gente tem a rota dos eletrônicos, né, das baterias que estão nos nossos celulares e que precisam ser destinadas. Então, hoje, as baterias de eletrônicos, seja de baterias de celulares, micromobilidade, como patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ou até mesmo baterias de maquininha de cartões e equipamentos elétricos, elas já vêm numa situação que elas já estão exauridas, né, que foram utilizadas no seu máximo. Então, a rota que a gente utiliza para as baterias de eletrônicos são diretamente as soluções de reciclagem, que envolve a descaracterização segura, uma série de processos de descaracterização e de inertização para que a bateria possa ser extraída nessa primeira fase, em um processo mecânico, a extração do black mass, que é um composto que mistura todos os metais, mas que ele ainda já é uma matéria-prima utilizada na indústria química, que pode ser utilizado como pigmento, por exemplo, e refino para obtenção em outras indústrias. A segunda fase da reciclagem, que nós chamamos da hidrometalurgia, ela envolve a utilização do black mass, que é obtido na primeira fase da reciclagem, com a extração dos metais, agora de maneira mais pura e conseguindo ele na sua raiz para aplicação mais direta como matéria-prima, né? Então, a gente fala aqui de economia circular, porque realmente, quando a gente extrai as baterias do veículo elétrico ou dos eletrônicos, a gente tem várias rotas que possibilitam, no final do seu ciclo de vida, obter metais separadamente, como lítio ou fosfato de lítio, fosfato de cobalto, hidróxido de níquel, entre outros, e reaplicar ele na economia como matéria-prima diretamente aplicada em várias oportunidades de mercado, né? Como aplicação no agronegócio, como fertilizantes, e também aplicação em remédios, né? Hoje o lítio é utilizado em remédios e outras aplicações, e o cobalto também em sua aplicação em indústrias químicas, em indústrias de reprocessamento, né? Então, a gente tem essa circularidade com a obtenção de metais críticos da economia, evitando a extração de fontes naturais, né? Quando a gente fala, por exemplo, principalmente do cobalto e do lítio, a gente tem a sua extração natural na mineração convencional em áreas de extrema complexidade social e ambiental, quando a gente fala de extração dos minerais, né, com poluição dos recursos, né, como água, trabalho infantil e escravo de algumas regiões, que hoje é uma discussão muito grande, até mesmo para a cadeia automotiva, na obtenção dos seus metais críticos. Então, a Energy vem como proposição para essa solução de uma extração e reaproveitamento do recurso já existente, evitando extrair novamente das fontes naturais. Aqui o exemplo da nossa plataforma, Quero Reciclar, né, que ela foi desenvolvida para atender a logística reversa, ou seja, trazer
trazer para a destinação ambientalmente correta tudo aquilo que está no fim do seu ciclo de vida. Então, é um controle e rastreabilidade de informações, na qual a assistência técnica ela reporta seus estoques e é possível otimização dessas coletas, né? Então, são soluções que alinham a tecnologia com a destinação ambientalmente correta dessas baterias e eletrônicos. Aqui trago alguns resultados, né, até 2024, do que nós, desde da reciclagem como um todo, com a atuação de 2021 até 2024, a gente traz alguns resultados de mais de 700 toneladas de materiais que foram reciclados, ou seja, 700 toneladas que deixaram de ir para aterros e deixaram de contaminar o meio ambiente, e disso nós conseguimos recuperar cerca de 25 toneladas de cobalto, 25 toneladas de lítio, 150 toneladas de cobalto, entre outros materiais que estão compostos nas baterias, cerca de 4 toneladas de baterias que foram reparadas, ou seja, que conseguiram estender seu ciclo de vida e permanecer nos veículos por um tempo ainda prolongado. E hoje, com a plataforma de logística reversa, nós temos atuação em mais de 550 pontos no estado de São Paulo e com previsões e planejamento, né, de ampliação por todo o Brasil. Aqui nós trazemos um estudo resumido do que nós estamos desenvolvendo de análises em comparação aos impactos do processo da Energy Source com o processo de mineração convencional. E quando a gente fala desse processo esse paralelo, ele está sendo desenvolvido com uma universidade para avaliação do ciclo de vida. Esse é só uma prévia de estudos que foram levantados para a preservação, que compara o quanto é utilizada de água no processo de extração dos metais como lítio e cobalto, em comparação com o que nós obtemos no nosso processo, né? Que é um slide bem resumido, mas é para trazer um destaque de que no processo de mineração convencional há um dano muito grande aos recursos de água e a geração de rejeitos, o que na Energy é uma alternativa, pois todos os nossos resíduos nós fazemos o gerenciamento, essa gestão de resíduos, destinação ambientalmente correta das baterias de lítio, mas todos os resíduos envolvidos no nosso processo são destinados para empresas que também são comprometidas e temos um acompanhamento e rastreabilidade para quem são destinados os nossos resíduos, e isso é um progresso muito grande em relação a recuperação como um todo dessa cadeia e fortalecimento da cadeia como um todo, né, como parcerias. Então, aqueles resíduos como plástico, papelões, metais, que não são aplicáveis diretamente ao processo da Energy Source, eles são destinados com parceiros, né. Em relação ao pilar ESG, que a empresa vem estruturando formalmente, a sustentabilidade está na formação e na cultura da Energy Source. O pilar ambiental, ele é diretamente relacionado aos nossos processos produtivos, né? E quando comparamos nossos indicadores ambientais, são os nossos indicadores de processos, estão diretamente relacionados. Estamos trabalhando com as abordagens dessa descarbonização para o nosso processo, e isso é uma jornada realmente. Em relação ao pilar social, nós destacamos 3 projetos que são de ampla atuação e que nós queremos ampliar, e convidamos também outras empresas a promover, né? Em especial o Guardiões da Vida, que é um projeto que a gente atua diretamente com a capacitação de jovens aprendizes, mas em jovens aprendizes, não aqueles melhores que estão saindo que querem trabalhar, mas sim aqueles que têm um nível de vulnerabilidade, e a maioria dos jovens, todos os jovens, eles precisam, aos 18 anos, saírem de abrigos, né, eles são acolhidos, e a Energy faz um trabalho muito legal de trazer os jovens para essa iniciação do trabalho, um acompanhamento de psicólogos e todo um programa para que a gente consiga acompanhar esse jovem dentro da empresa e promover ele rotas de crescimento pessoal e profissional, né, e não só dos jovens, mas também dos seus padrinhos, que vão receber e precisam entender esse contexto em que aquele jovem está inserido.
O programa Energy nas escolas, ele aborda muito a educação socioambiental. Hoje ele tem atuação local, mas que amplia a sua comunicação, principalmente em escolas públicas, que é onde a informação da destinação de resíduos, da sustentabilidade não chega de maneira tão eficiente, né? Então, a gente atua muito diretamente em escolas locais da comunidade. E o terceiro projeto, que é o Empresas que Curam, que promove o desenvolvimento emocional dos colaboradores, né, e como ele se posiciona na sociedade e como isso traz melhoria para a produtividade, melhoria para o ambiente de trabalho como um todo, que é fortalecendo a nossa cultura, a igualdade entre todos os níveis, né? Em níveis de governança, nós temos alguns comitês estabelecidos, comitês técnicos de análise de projetos e desenvolvimento. Nós temos o desenvolvimento dentro da empresa, né, desenvolvimento tecnológico dentro da empresa, tanto em vias químicas, de novas rotas químicas dos nossos produtos, quanto eletrônica e elétrica. Temos o comitê estabelecido de sustentabilidade, auditorias, né, que já são comuns tanto de primeira parte, de auditoria interna, segunda parte de fornecedores e clientes, pois a Energy é responsável por destinar resíduos e ela precisa prestar contas, pois eles são os nossos clientes interessados, e também a auditoria financeira dos nossos processos. Alguns destaques de números da equipe. Esse slide é basicamente para trazer a diversidade que nós temos de equipe, né? Desde PhDs até nível operacional, todos trabalham para as mesmas soluções, para desenvolver soluções tecnológicas, e o que a gente tem de programas sociais é para justamente integrar e fazer com que esse sistema seja muito colaborativo, né? A gente destaca a igualdade de liderança feminina em relação a nível C-level da nossa companhia, mas também a participação direta feminina na liderança, né, dos nossos processos. E hoje a Energy tem cerca de 57 empregos que trabalham para a sustentabilidade, mas esse número já vem crescendo dia a dia. Como eu disse, nós somos começamos como uma startup, hoje somos uma scale-up, que tem uma estrutura robusta de indústria, que também, mas com esse olhar de inovação e desenvolvimento, que exige ações rápidas e ampliação dos nossos esforços e ampliação dos nossos negócios para promover essas tecnologias sustentáveis. Alguns dos nossos parceiros, né, como a Jaguar, a Volvo, a Renault, entre outros, para poder promover todo esse ecossistema, né, e convido a todos a entrarem em contato com mais detalhes. Fico à disposição aqui para as dúvidas, né? Essa é a Energy Source, uma pincelada, um resumo bem breve do que é a Energy Source, de quais soluções nós trazemos e do impacto que nós queremos ter na comunidade, né? Muito obrigada. E fico aberto às questões. Letícia, muito obrigado. Foi excelente a exposição e a gente ganha esperança, né? Que coisa boa que vocês fazem. E vocês têm condições de escala, você falou em crescimento, vai haver condições de vocês atenderem o mercado se vier a eletrificação? O que está no seu projeto isso, no seu planejamento? Sim, todas as movimentações que a Energy está fazendo no momento é para atender essa demanda, né? O planejamento e os levantamentos com as montadoras são para atendê-las e ampliar. Nós já temos previsto nos próximos anos ampliação de planta, ampliação de processo, né? Então, tudo isso está no nosso roadmap para que sim aconteça e a gente consiga atender todas as demandas e gerar empregos nessa categoria e colocar realmente o Brasil como um motor muito forte para essa descarbonização e para a recuperação dos recursos, né? Letícia, a empresa é nacional? A empresa nacional, ela foi idealizada, desenvolvida com um brasileiro e um dinamarquês que estava aqui no Brasil, então é o David Noronha,
O David Noronha é brasileiro, e o Peter foi um dinamarquês que ajudaram, que desenvolveram e idealizaram essa empresa. Hoje o Peter não atua diretamente na empresa, né? Lógico, continua diretamente nos nossos contatos, mas não atua. Hoje ele retornou para a Dinamarca, e hoje a sócia da empresa é a Bruna Dias, que está juntamente com o David, a engenheira responsável pelos processos, né? Ela é a COO da empresa. Então, uma empresa 100% nacional que começou realmente em São João da Boa Vista e hoje com ampliação, né? Letícia, você falou também de uma universidade com a qual vocês estão conveniados ou que está ajudando. Qual é a universidade? Vamos lá, o início do processo aconteceu com a Unesp, na instituição na qual também sou formada, né, em engenharia de telecomunicações, e hoje atuo na área de sustentabilidade, fiz mestrado em elétrica, mas o desenvolvimento de toda a tecnologia da reciclagem foi feita por uma engenheira juntamente com a Unesp, a Carolina, que hoje atua nos nossos processos de destinação e toda essa cadeia produtiva. Hoje, a parte de avaliação do ciclo de vida, nós estamos fazendo em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Então, a gente está em desenvolvimento com esse produto, com esse processo, né, levantamento de todo o inventário dos insumos. Então, estamos na etapa para finalizar esse estudo até o ano que vem. Muito bom. Carmen, com a palavra. Obrigada, Letícia, pela apresentação e parabéns pela iniciativa da empresa. Eu queria... A gente vai precisar de alguns números dessa questão de... A primeira pergunta, acho que já foi feita, vocês já têm escala para viabilizar o negócio, digamos assim, em termos... Porque a gente não está ainda com um nível de eletrificação ou com um estágio de baterias sendo substituídas no país que talvez justifique ou que viabilize um empreendimento como esse. Então, essa é uma primeira pergunta. Vocês consideram esse caminhar, né, da eletrificação no país para que viabilize, ou vocês já estão nesse estágio? E outra coisa, vocês têm alguma... Eu cheguei a ver uma outra empresa que ainda está mandando para fora a parte de reciclagem, porque o volume era insuficiente. Então, tem uma autorização especial de mandar e retornar esse material. Eu queria entender um pouquinho disso. E uma outra pergunta, que eu não sei se você vai conseguir responder nesse momento, entendo o material recuperado entrando num percentual de uma nova bateria, quanto de carbono a menos eu coloco no ciclo de produção da bateria? Não sei se essa conta vocês fizeram. Vamos lá, Carmen, muito pertinentes as suas considerações, mas mesmo que a eletrificação dos veículos elétricos não esteja tão promovendo um volume tão grande, as de eletrônicos já são uma realidade muito grande, né? A gente tem uma obsolescência de eletrônicos muito grande, então a gente tem essa demanda de mercado realmente significativa, que a gente fala de bilhões de toneladas no mundo de produção de eletrônicos e no Brasil cerca de milhões de toneladas, né? Me falha a memória agora, números exatos. Mas hoje a gente já tem demandas com clientes fixos na destinação, né, dessas baterias de eletrônicos, e em paralelo essas soluções que vêm sendo fortalecidas para as baterias de veículos elétricos, né? Então a gente tem essas duas demandas andando paralelamente, e hoje o nosso processo é bem robusto para os eletrônicos. E para as baterias realmente de veículos, esse processo ele é hoje bem menor, mas com escalabilidade e também já com essas previsões de crescimento. Em relação à exportação, realmente, quando a gente começou o processo de reuso das baterias, nós fomos até essas empresas para fazer a destinação ambientalmente correta. A única solução que havia no mercado era realmente exportar, né? Quando a gente fala de eletrônicos, um grande foco de exportação e de tecnologia é a Bélgica, né? Para reciclagem de eletrônicos no geral. Mas hoje essa realidade tem se modificado até mesmo por convenções e, por exemplo, a Convenção da Basileia, que fala da tramitação entre resíduos, né? Isso envolve bastante a tramitação de resíduos entre países, e isso é um sistema bem burocrático,
Por isso que a gente vem promovendo movimentações para que as baterias, que a gente consiga conscientizar as empresas do Brasil que é possível gerar valor dentro do país, né? No último, há 2 meses, 1 mês atrás, nós tivemos a participação da nossa diretoria, juntamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para mostrar as soluções da Energy, né, e colocar como o Brasil como pioneiro de desenvolvimento. A gente já teve a apresentação do case da Energy, né, com o investimento da Jaguar, ou a apresentação do case da Energy para outras empresas fora do Brasil. Isso realmente causa meio que um espanto geral que tecnologia seja desenvolvida, esse tipo de tecnologia seja desenvolvido no Brasil, mas o que a gente está trabalhando é para ampliar e colocar o Brasil como pioneiro nessas destinações, né? E em relação à questão do crédito das emissões, realmente a gente está refinando esses números, e eu não vou colocar os números aqui, porque realmente a gente está fazendo esses cálculos e validando com a universidade para realmente não ser leviano em nenhum tipo de manifestação em relação ao nosso processo, que envolve muitos detalhes, né? Por mais que nós não temos, nós utilizamos, a nossa planta, ela foi pensada, principalmente a fase de hidrometalurgia, foi pensada para recuperar e fazer uma gestão eficiente dos efluentes, né? Então, a gente tem rotação cíclica dos efluentes e reaproveitamento, utilização de água de chuva para poder suprir essas demandas, e também o uso do nosso sistema, na nossa estação de carregamento para alguns equipamentos, né? Então, o nosso objetivo é realmente tornar todo esse aparato técnico, esse aparato de produção, ele mais sustentável como um todo, né? Olhando para todos os níveis. Lógico, há muitas dificuldades a serem inseridas, a gente tem equipamentos robustos, e tudo isso é um processo de desenvolvimento. Espero ter respondido as perguntas. Obrigada, você respondeu sim, Letícia. Obrigada. E parabéns. Olímpio. Obrigada. Olímpio. Letícia, parabéns. Eu fico muito feliz em ouvir as suas boas novas aí, porque é um mercado muito importante, né, para o mundo, né, e para o Brasil. Eu queria saber o seguinte: quando a gente vê literatura sobre essa questão das baterias, do impacto das baterias, etc., né? Exploração de minerais, etc., a gente vê a notícia de que existe uma grande parte dessa exploração é feita em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, com utilização de mão de obra escrava ou semi-escrava, mão de obra infantil, o que reduz muito os custos, né, de produção, tanto da parte de mineração quanto da parte de refino, né? E as baterias acabam saindo mais baratas, né, para quem explora a mineração e o beneficiamento desses minerais, né? Então, existe uma competição aí meio injusta, né, em relação a quem faz a reciclagem, né? Porque se você tem um preço de venda dos seus minerais reciclados que não é competitivo com esses baixos custos, né, de produção por causa dessa exploração antiética, né? Como é que está essa discussão dentro do meio das empresas que vocês têm contato aí, que fazem esse trabalho junto com vocês aí? Como é que está o mercado? Está bom? Está ruim? Ou tem perspectiva de melhora no futuro? E como é que esse problema social e ambiental dessa exploração de minerais aí vai ser resolvido aí no médio e longo prazo? Bom, Olímpio, obrigada pela colocação, achei muito pertinente, e realmente, quando a gente fala da extração, né, a gente está falando de minas no Congo, de extrema complexidade. Vemos isso como uma oportunidade, claro, porque esse material que a gente está extraindo, esse material já está presente na economia, ele já está circulando, então a gente está falando de uma mineração urbana.
a gente usa esse termo hoje, como mineração urbana, que é a recuperação dos metais que já estão em circulação. Então, hoje há uma pressão muito grande em questões de sustentabilidade para responsabilidade sobre a cadeia, então isso vem recaindo sobre as empresas, a responsabilidade de ter fontes e parceiros que atendam aos requisitos de ESG, requisitos principalmente sociais da cadeia produtiva e requisitos de impactos ambientais, e essa força tem sido muito positiva para o nosso lado, porque essas empresas estão buscando outras alternativas às minerações tradicionais, né? Então, vemos isso como uma oportunidade. A extração dos metais, ela sofre fluxos, né? Os metais sofrem transições de valores de mercado, e isso também está previsto dentro do todo o nosso planejamento, sempre buscando várias rotas e alternativas e uma flexibilidade. Eu acho que a estrutura que a Energy tem hoje, a palavra que nós usamos, que nós temos como base é a flexibilidade para adequar as soluções, né? Então, são inúmeras as possibilidades de soluções que nós preparamos sempre para ter uma planta multifuncional, que atenda aos requisitos dos nossos clientes, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem os nossos clientes que destinam os resíduos, mas também temos clientes que compram os metais obtidos de todos esses processos, né? Então, é uma cadeia que precisa ser avaliada em todos esses requisitos, e nessa questão a infraestrutura de ESG que nós estamos trabalhando e estruturando é justamente para atender essas partes interessadas, e vemos como um motor muito grande de oportunidade essas pressões nacionais e internacionais por cadeias mais sustentáveis. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Terminado. Eu queria perguntar se alguém tem alguma sugestão de pauta para a próxima reunião. Além do Renato, né? Já sugeri. Sim, sim. Além da sugestão que foi feita já pelo Renato. Então, bom, de qualquer forma, podemos usar o grupo do WhatsApp para, né, se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar pelo grupo. André, quer fazer alguma consideração? Não. Só agradecer o Renato pela indicação, Renato, agradecer os apresentadores, foi muito boa tanto a apresentação sobre o NDC, muito importante para a gente nessas iniciativas, e também essa iniciativa da Energy South também traz para a gente bastante alegria de ver como o mercado está se desenvolvendo para enfrentar esses desafios associados a essa nova economia. Olímpio, você quer falar? Eu só gostaria de fazer uma pergunta para a coordenação do Confrota sobre aquela questão da aplicação da Lei 16.802 sobre o pessoal que usa mini, micro, mid e etc., né? Porque a gente fez um levantamento sobre a disponibilidade de modelos, né, desse tipo de aplicação de veículos, e a gente não sabe ainda se existe algum cronograma das empresas que utilizam esses veículos aí para que comece a andar mesmo esse lado da lei que ainda está parado até hoje. Obrigado, Olímpio. É importante você trazer esse tema. Primeiro, assim, é importante mencionar, né, que a lei ela coloca metas diferentes, né, para o mini-mid e para os ônibus convencionais, mas com relação temporal, né? Mas dentro da carbonização como um todo do setor de transporte, eles estão misturados na lei, eles não estão segmentados. Então, de qualquer forma, conforme vai havendo a descarbonização dos ônibus padrão, né, dos grandes, já vai cumprindo com a lei. A gente aqui está finalizando o nosso relatório com relação à disponibilidade de mercado, né, dos modelos mini-mid,
mas foi bom você ter levantado esse tema, porque a gente precisa de uma avaliação da SMT, né, da Secretaria de Trânsito, sobre a viabilidade financeira, porque a lei é clara no sentido de que o relatório precisa tratar tanto da viabilidade tecnológica como da viabilidade financeira. E a Secretaria de Trânsito que recebeu e tem recebido, né, as indicações de valores com relação a esses modelos. Então, a gente precisa agora aprofundar essa questão financeira para finalizar o relatório. Queria agradecer a participação de todos, estamos abertos aí para novas sugestões de pauta, e muito obrigado. O Orlando já foi embora, mas a Letícia ainda está aí. Mantenha o grupo informado dos avanços da Energy. Nós ficamos muito entusiasmados com o trabalho que vocês desenvolvem. Então, muito obrigado a todos. A gente fica à disposição também, qualquer contato, estamos à disposição para outras tratativas. Tem nosso site, nossas redes sociais, o e-mail lá disponível, né? Então a gente fica à disposição. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Obrigado a todos.